Eu estou recebendo aqui hoje o Juliano Marchi. Ele é pesquisador da Embrapa. E a gente já vai... Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Vamos Obrigado falar pelo aqui... convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Passando por Jataí, a gente recebeu essa visita no nosso estúdio, uma honra muito grande. Eu quero aproveitar também e registrar a presença do Francisco e da Viviane, que estão aqui, vieram nos visitar. A gente fica muito honrada com isso. E é claro que a gente sempre aproveita a oportunidade para explorar um pouco do conhecimento desse pessoal para a gente trazer para o nosso telespectador, que é o produtor, que é o consultor. Juliano, primeiro vamos falar ali. Quem é o Juliano? A sua formação é agronomia? Sim, eu sou agrônomo e eu tenho um mestrado e doutorado em Química do Solo. Quando a gente fala de Química do Solo, é um assunto que o produtor ele tem se interessado cada vez mais, porque antes a análise de solo era lá de vez em quando que fazia, e agora o produtor está começando a fazer isso mais corriqueiramente. O produtor está tendo consciência desse zelo com esse banco, com essa fortuna dele? Sim, tem muitos produtores que fazem a análise corretamente, seguem as recomendações, né, para coleta de solo, enviam para laboratórios credenciados de boa qualidade e têm bons resultados e aplicam esses conhecimentos para aumentar a sua produtividade, para ter melhor qualidade da produção. Agora tem umas coisas que às vezes a gente fica meio perdidos. O KCl, a gente vê às vezes assim, ele não é, vamos dizer assim, ele não é saudável para o solo, porque é como se eu estivesse aplicando, vamos falar o nome, claro, logo, não é só água sanitária não, como se eu estivesse aplicando o que boa mesmo. É mais ou menos isso? Não é bem assim, esse que eu gostaria de explicar, né, porque tem essa ideia veio sendo difundida, né, de que o KCl pudesse causar um efeito como se fosse o hipoclorito de sódio, que é conhecido aí como que boa, que é um desinfetante, né? Tem gente que está... Mata tudo, né? Vamos falar assim, eu vou... Então, mas eles têm uma diferença. Por exemplo, o KCl, quando você dissolve na água, ele se dissocia, ele vai gerar um potássio e um cloro que vai se dissolver num volume d'água. No caso do hipoclorito de sódio, por exemplo, ele vai gerar um sódio e um cloro que tem um oxigênio ativo. Esse oxigênio ativo faz toda a diferença. Digamos, o hipoclorito é um oxidante muito forte, vai mesmo matar as bactérias. Então, espera aí, já vamos começar. Sim. Então, na hora que você falou oxidante, já vem lá por causa do oxigênio. Sim. Então, a gente tem que começar a pegar esses termos aí que a gente está ouvindo e levar lá para a tabela periódica. É mais ou menos, porque aí o que você falou aí do oxidante, então Sim. Eu tenho oxigênio, e lá no outro eu tenho potássio e cloro. Potássio e cloro. Eu não tenho oxigênio nele. Não tem oxigênio no E o KCl. oxigênio é que faria esse... É o oxigênio ativo, é um oxigênio conhecido aí, um oxigênio ativo, que tem um poder oxidante muito forte. Então, ele vai atacar a matéria orgânica. Esse oxigênio, ele vai se ligar muito fortemente com o hidrogênio que tem na matéria orgânica, né? Incluindo aí matéria orgânica, a gente pode falar que são as bactérias, fungos, né? A vida do solo, vamos dizer, a vida do solo que a gente está preocupado. Microbiota existente. E aí vai tanto matar a vida do solo, no caso do hipoclorito, e vai também queimar essa matéria orgânica, né? Isso aí vai gerar gás carbônico também. Mas não é o caso do KCl, nem de perto chega a ser um caso assim, né? Porque o hipoclorito lá eu faria uma asepsia, eu faria uma esterilização. Sim, você chega a limpar a superfície realmente, né? Porque ele tanto limpa que você não vê mais a sujeira realmente evapora no caso do hipoclorito. Os produtores, talvez, olha, as donas de casa sabem melhor, tá? Porque quando a gente vai lavar uma roupa, por exemplo, se a gente colocar ali o bicarbonato de sódio, que vai contribuir para remover essa sujeira, justamente essa oxigenação que se dá. Hipoclorito, na verdade. O bicarbonato também é usado aí para
para fazer limpeza, às vezes, em alguns ambientes. O bicarbonato seria um outro resultado, seria um efeito alcalinizante, que elevaria o pH da... Todo negócio vai fervilhando, ferve. assim, ó, e tira aquela sujeira lá que a gente está incrustado com ela, dando um trabalho danado. Aí, se os produtores estiverem com alguma dúvida, aí, bora todo mundo para a cozinha, limpar fogão que está incrustado lá, que vai facilitar. Eu gostaria de comentar também que o cloro que vem no KCl, o cloro é um elemento essencial, é um micronutriente essencial também. Assim, mas ninguém está preocupado com o cloro hoje. Por que a gente deveria aplicar cloro? Não precisa aplicar cloro, porque no ambiente já tem uma quantidade suficiente de cloro. E de repente o cloro me remete àquela limpeza da piscina. É também? Tem relação ou não está assim? Esse cloro ali que eu vou usar no KCl é diferente desse cloro? É diferente, quer dizer, é o mesmo elemento, cloro, só que o cloro do hipoclorito tem um oxigênio ativo. Da piscina continua sendo hipoclorito? É hipoclorito. Ele vai perder até esse oxigênio, que vai ser o que vai causar a limpeza digamos, da piscina, né? E vai sobrar um cloro, que esse cloro depois não vai ter mais efeito oxidante, depois que ele reagir. Por isso precisa colocar sempre mais cloro. E quais são as vantagens do KCl lá no solo, lá na lavoura? Então, no caso, existem, como se diz, né, o veneno que se faz pela dose, né? Então, as doses de KCl colocadas nos solos, principalmente solos aqui de produção no Brasil, né, de soja, por exemplo, ele não vai gerar um efeito deletério para a cultura e também não vai para o solo, porque assim, mesmo que elevar um pouco a concentração de cloro nesse solo, como esse solo é muito bem drenado, o cloro é lixiviado para camadas mais profundas do solo e ele tem uma mobilidade alta. Então, só se não tivesse uma boa drenagem no solo que poderíamos ter um problema com o cloro. Mas muitas vezes nem vai ser o cloro que vai ser o problema, vai ser mais no caso, quando você pensa em cloro, você pensa no sódio também, que seria um sal, né? O KCl também é um sal, poderia ser o problema de salinização do solo, que é um problema mais sério do que o cloro. Mas aí é como você falou, tudo é na dose. Porque a dose, o sal, o açúcar, o óleo vai fazer mal para o ser humano. Depende da dose do consumo. E temos assim, plantas mais vulneráveis, seriam mais sensíveis a doses de cloro e plantas menos sensíveis. Hoje o mosquitinho resolveu acompanhar o Juliano, tem sabe? um mosquito. Apareceu alguém aqui dentro hoje e está perturbando, porque tem hora que eu estou quase tirando, pegando uma raquete. Eu estou tentando falar sem me incomodar. Eu estou vendo que você está tentando ignorar o bichinho, mas ele não está deixando você sossegado. Então... Ainda tem esse detalhe da planta, que é mais sensível. Algumas plantas são bem sensíveis. Eu dei uma olhada no material antes de vir para cá, sobre cloro, para ter uma... E vi, assim, tem umas plantas, principalmente flores, né? Se você tem uma dose maior de cloro, pode ser deletério para a planta. Mas, assim, no caso de soja, por exemplo, são 300 ppm na folha até 1.500 ppm de cloro, considerado normal. No milho já é uma quantidade gigante, assim, de 1.100 ppm até 10.000 ppm. Então, aqui para a gente fazer assim, vamos falar assim, vamos dar um lacinho, por enquanto. De um modo geral, eu não posso condenar aqui ou soltar aqui. Tudo é em cima de análise, tudo precisa ver cultura, condição do solo e os benefícios. Sim. Tem as vantagens para tudo. Sim. A quantidade de KCl será adicionada ao solo, seguindo a recomendação, e não vejo problema, assim, culturas como milho, soja, de ter qualquer efeito deletério na sua produção, nem mesmo no solo onde vai ser aplicado esse KCl. Bom, então fica aí e você busca a orientação com o seu consultor. Juliano, obrigada. Obrigado. Tá? E outra vez que estiver passando por aqui,
Sim. Parada obrigatória no Sucesso no Campo. Obrigado.